Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Ti não ia à cidade em que nasceu há anos. Seus pais se mudaram da pequena cidade no meio oeste quando Ti era muito jovem, depois que seu pai recebeu uma oferta de emprego em um grande escritório de advocacia em Chicago. Tim com certeza estava orgulhoso daquele homem. Ele sempre gostou de se gabar para seus amigos sobre seu velho, que, aos seus olhos, era invencível. Pelo menos, ele pareceu assim por um longo tempo. No final de sua carreira no ensino médio, ele foi pego traindo sua esposa com uma cliente, e tudo o que seu pai representava desabou na mente de Tim. Seus pais ficaram juntos pelo resto do tempo de Tim no ensino médio, apenas para tornar as coisas mais fáceis para ele, já que ele era o último filho. Porém, ele quase desejou que não tivessem. A tensão na casa era quase insuportável, e ele frequentemente se pegava dormindo na casa de amigos para escapar de tudo. Depois disso, foi para a faculdade e o divórcio passou rapidamente. Ele frequentou uma universidade de bastante prestígio na costa leste, nada chique como Harvard ou outras escolas da Ivy League, mas ainda assim, seu nome carregava algum peso por trás dele. Isso permitiu que ele conseguisse um emprego decente na Virgínia, onde conheceu sua agora esposa. Ele amava aquela mulher até a morte, e jurava a si mesmo todos os dias que sempre estaria lá para ela. Não apenas presente fisicamente, mas emocionalmente também. Ela seria para sempre a única mulher que significaria algo para ele de uma forma romântica. Ele nunca, enquanto vivesse, a trairia como seu pai fez com sua mãe. E ele fez com que sua esposa soubesse disso também. Ela retribuiu os sentimentos, porém, não com tanta força quanto Tim. Essa reciprocidade é o que os levou finalmente a voltar para aquela cidade do meio-oeste para o Dia de Ação de Graças daquele ano. Todos os anos, desde que se casaram, Tim sempre se oferecia para passar o feriado com seu lado da família. Ela se sentiu culpada, de certa forma, e o fez prometer que passaria um tempo com sua família este ano. Ele concordou, porém, não de todo o coração. Sua mãe se casou novamente e voltou para aquela velha cidadezinha onde ele passou os primeiros 6 anos de sua vida, na verdade até encontrando uma casa na mesma rua de sua residência original. Ele estava meio animado para ver o lugar novamente, e Lauren estava animada para ver onde seu marido havia nascido. E o fez prometer passar um tempo com sua família este ano. Ele concordou, porém, não de todo o coração. Vai ser tão bom ver sua mãe de novo, ela notou animadamente enquanto eles saíam do avião e entravam no pequeno aeroporto regional. Sim. E Georgie também. George era o nome de seu padrasto. Embora já estivessem casados há vários anos, Tim ainda não gostava da ideia de chamá-lo de pai. Felizmente, George teve a gentileza de permitir que ele o chamasse carinhosamente de Georgie. Tim amava o homem, não o entenda mal, havia algo em dar aquele passo para chamá-lo de pai que o fazia hesitar. Independentemente disso, ele estava animado para vê-los novamente. Oh, a esteira de bagagens é por aqui, querido, Lauren disse, puxando seu braço. Tim a seguiu, até a pequena sala onde uma única correia transportadora girava em círculos. As malas do avião estavam chegando agora, e Tim apertou os olhos para tentar ver as deles. O aeroporto aqui era certamente medíocre, para dizer o mínimo. Parecia um velho barraco em ruínas quando comparado ao poder dos aeroportos em grandes cidades como Dulles ou O'Hare. Mas era meio estranho também, de certa forma. Parecia mais caseiro, o que, ele supôs, é como o Dia de Ação de Graças deveria ser. Eu os vejo, Lauren disse de repente, quebrando a linha de pensamento de Tim. Aqui. Vou pegar o preto. Obrigado.
Ele estendeu a alça e esperou por Lauren, que ainda segurava a sacola na mão. Eu entendi. Vamos. Tina seguiu em direção às portas da frente do aeroporto, que se abriram para deixar entrar a brisa fresca da noite. Tim estremeceu um pouco, desejando ter tirado a jaqueta. O ar de Iowa estava certamente muito mais frio do que na Virgínia. Ele quase se esqueceu de como era viver no sul por tantos anos. Timóteo! Vieram os gritos de uma senhora idosa. Timóteo! Por aqui! Oi, mãe, respondeu Tim, aproximando-se cada vez mais do grande suburban branco de George. Venha dar um abraço na sua mãe. Ele sorriu enquanto soltava sua mala, abraçando sua mãe conforme as instruções. Ah, e você também, Lauren. Ela soltou e virou-se para sua esposa, as duas se abraçando e dando tapinhas nas costas uma da outra. Ei, Tim, veio a voz profunda e forte de Georgie. Traga-o para dentro. Tim abraçou o homem corpulento, dando-lhe tapinhas nas costas. Como você está, George? Muito bem, muito bem. Como foi seu voo? Bom até Chicago. Comprei uma pizza de prato fundo no aeroporto de lá. Acho que foi contaminado com alguma coisa, ou algo não foi lavado corretamente. Não sei. Você está se sentindo enjoado? Só um pouco. Bem, contanto que você não vomite no meu carro. Acabei de lavar. Não se preocupe, grandalhão. Não vai acontecer. Eca. Por que você diz não é? Você não é do sul. A Virgínia é considerada o sul. Não a metade norte. Richmond, claro. Isso é o sul. Apenas fora de Washington? Você está no Nordeste bem aí. Bem, então talvez eu tenha aprendido isso na faculdade. Talvez, ele riu. Ei! Vocês meninas! Já terminou de abraçar? Está congelando. Eu quero entrar no carro. Estávamos esperando vocês dois. Bem, nós dois terminamos aqui. Então vamos indo. Precisamos sair se quisermos voltar antes das 10h30. Tim olhou para o telefone. 9h45. Ele suspirou, não ansioso para sentar em uma pequena cadeira por quase mais uma hora. Mas, a cama que esperava ele e Lauren em casa. Bem, isso fez tudo valer a pena. Ele e Georgie empilharam as malas e bagagens de mão no porta-malas do Chevy enquanto Lauren e sua mãe entravam no carro. Ele e George contornaram lados opostos do veículo, Tim ficando atrás de sua mãe no lado do passageiro. Aqui vamos nós. O carro deu uma guinada para a frente e eles partiram. A luz do sol penetrou lentamente nas pálpebras de Tim e seus roncos desapareceram. Ele olhou para o lado para ver Lauren, ainda dormindo. Ela tinha ficado acordada até mais tarde do que ele na noite passada, conversando com sua mãe e George, seu irmão mais velho Tyson e sua esposa que já estavam aqui. Ele optou por dormir cedo para cuidar do estômago. Ele estava se sentindo um pouco melhor esta manhã, mas ainda assim, levaria tempo para ele se recuperar completamente. Decidindo que era inútil ficar ali deitado, ele saiu da cama para começar o dia. Uma ida ao banheiro e um banho depois, ele estava prestes a se vestir. Lauren estava se mexendo enquanto ele gentilmente abria o zíper de sua mala, e ele começou a mover o zíper mais lentamente. Ele fez uma careta quando o som pareceu ser ainda mais alto do que antes, mas eventualmente a tampa foi retirada e suas roupas estavam de volta. Ele vestia uma polo simples, jeans e umas sandálias, que inevitavelmente precisaria trocar para sair naquele ar frio. Ele subiu as escadas do quarto do porão, com água com a ideia de cozinhar alguns ovos mexidos e talvez algumas batatas fritas também, se sua mãe e Georgie tivessem. Afinal, hoje era quarta-feira.
Era a manhã que ele tinha que reservar espaço para o jantar. Um ovo fresco da fazenda parecia divino e estava a apenas alguns passos de distância. Estava quieto lá em cima. Ele aproveitou a quietude da manhã, antes que o caos do dia se instalasse. No entanto, ele estava acostumado com tábuas de assoalho menos barulhentas. A parte da cidade em que ele cresceu e sua mãe se mudou ficava no lado mais velho. A maior parte da construção neste bairro ocorreu logo após a Primeira Guerra Mundial. Ele tentou convencer sua mãe a comprar algo em uma parte mais nova da cidade, mas ela insistiu nesse local. Engraçado, considerando que a cidade era tão pequena, tudo era o mesmo local em sua mente. Este lugar nem tinha um Walmart. Sério, ela deveria ter sido capaz de... Tim parou de repente antes da cozinha, seus olhos fixos em algo fora da janela. Uma casa do outro lado da rua que ele havia esquecido. Estava escuro quando eles voltaram ontem à noite, e ele não tinha visto muito da cidade no caminho, incluindo esta casa. Mas ele se lembrava disso. Era uma velha casa que parecia um barraco, revestimento desbotado, janelas envidraçadas, um telhado tão velho que dava para ver fios de fibra de vidro entre as telhas escamosas. Não tinha sido devidamente cuidado em décadas. Ele lembrou que havia uma placa de venda na frente quando ele era criança, sim. Ninguém nunca pareceu querer isso. Por que eles iriam? Foi um chabo. Provavelmente perigoso entrar. No entanto, não havia sido demolido. Honestamente, um playground ou algo assim cairia bem lá. No entanto, ele duvidava que qualquer uma das crianças da vizinhança quisesse brincar lá. De acordo com as crianças desta cidade, o lugar era assombrado. Tinha sido por tanto tempo quanto qualquer um poderia se lembrar. Tim lembrou-se de uma vez brincando com seus colegas do jardim de infância nesta rua. Policiais e ladrões ou algo do tipo. Ele e Matt Damon eram alguns dos ladrões, e eles pensaram que seria uma boa ideia ir e se esconder em alguns dos arbustos crescidos para emboscar os policiais quando eles chegassem. Bem, mais ou menos. Ambos ouviram as histórias várias vezes para saber que a casa supostamente abrigava algo não natural. Mas, pela lógica de Matt, desde que não entrassem, estariam bem. Tim concordou relutantemente, não querendo parecer o amigo mais jovem assustado. Então, eles ficaram escondidos nos arbustos. Provavelmente por não mais que 5 minutos. O que teria parecido horas para a mente infantil do pequeno Tim. Os rangidos vindos da casa que Tim ouviu acabaram levando-o a sair correndo dos arbustos, onde foi pego pelos outros garotos que eram os policiais. Matt estava compreensivelmente frustrado por seu disfarce ter sido descoberto, mas Tim estava com muito medo desses ruídos. A coisa estúpida provavelmente estava apenas se acomodando um pouco mais do que já havia nas últimas décadas, ou o vento ressoou pelas tábuas do piso do forro embaixo. Independentemente disso, Tim estava com medo o suficiente para nunca mais chegar perto da casa enquanto eles morassem lá. Um dia, andando de bicicleta com alguns amigos, eles passavam pela casa. E o pobrezinho Tim caiu da bicicleta assustado ao ver algo se movendo na janela. Em sua mente adulta agora, ele podia facilmente ver o movimento sendo apenas um simples reflexo contra o vidro nublado. Um cachorro que ele não estava olhando correndo pela rua. A porta da garagem de um vizinho se abrindo. Até mesmo sua própria bicicleta rolando poderia ter sido isso. Mas, em vez disso, ele entrou em pânico e foi para casa. A maioria de seus amigos acreditou no que ele disse sobre ver o monstro lá dentro, já que todos cresceram ouvindo as histórias miseráveis sobre o lugar também. Tim. De repente, ele saiu de seu torpor ao som da voz de sua mãe. Posso fazer um café da manhã para você? Ah, com certeza.
Eu posso fazer isso sozinho, no entanto. Eu sei que você tem um dia agitado chegando. Ah, não tem problema. Não é todo dia que posso cozinhar para o meu filho de novo. Ele corou. Tudo bem. O que posso fazer para você? Oh, alguns ovos frescos de fazenda parecem muito bons agora. Oh, eu nunca te contei? Nós nos livramos do galinheiro. Você fez? Sim, muito trabalho para Georgie em sua velhice. Oh, isso é muito ruim. Eu ainda tenho ovos normais, se você ainda estiver interessado. Acho que vou ter que me contentar com as coisas compradas na loja. Ele sorriu, dando uma piscadela. Vou ver o que posso fazer então. Ele se sentou à mesa, com a palma da mão na barriga. Borbulhou um pouco. Ele deixou um estremecimento transparecer em seu rosto. Não é como se doesse nem nada, mas ele podia ver que era o começo de uma dor de estômago. O que você estava olhando lá fora? Oh, apenas aquela velha casa do outro lado da rua. Achei que já teria sido demolido. Oh, sim. Você pensaria assim, hein? Por alguma razão, a cidade simplesmente não está destruindo isso. Eu diria que eles deveriam colocar um playground lá, mas acho que ninguém iria brincar nele. Por que isso? Porque todo mundo sempre disse que era assombrado. As crianças não gostariam de brincar em um terreno profano. Ponto. Sua mãe revirou os olhos. Você ficaria surpreso com o que as crianças podem se ajustar. Quando você era criança, não comia cenouras até que comecei a chamá-las de combustível de foguete. Depois disso, cenouras eram praticamente tudo o que você comia. Se eles colocarem um parquinho lá, garanto que, poucos dias depois, haverá crianças nele. Sim, eu acho que sim. Você nunca foi lá em um desafio, não é? Mãe. Eu tinha 6 anos quando saímos daqui. Talvez se eu estivesse no ensino médio eu teria, mas não perto da infância. Ela riu. Bom ouvir. Não gostaria que você entrasse lá e caísse nas tábuas apodrecidas do assoalho. Isso aconteceu? Uma vez que eu saiba. Por mais assustador que seja para as crianças, é uma armadilha mortal para os adolescentes que tentam provar o quão legais eles são. Ela revirou os olhos. Crianças estúpidas. Sim. Não entendo por que você teve algum. Oh. Vocês 3 foram um sonho. Eu amei. Ah, e por sonho não quero dizer fácil. Eu quis dizer cumprindo. Apenas espere até ter filhos. Você vai amar. Espero que sim, ele bufou. Falando em nós 3, quando Mindy chega? Esta tarde, pouco depois da 1. Bom. Vai ser bom vê-la novamente. Acho que não nos vemos há 2 anos agora? É tão triste como a família se separa à medida que envelhecem. Graças a Deus pelo Dia de Ação de Graças para nos lembrar de tudo isso. De fato. Ela se aproximou com seu prato de ovos, que ele alegremente começou a devorar. Ainda não tinha terminado quando sentiu as mãos de sua esposa em seus ombros. A que horas vamos sair hoje para você me mostrar o lugar? Depois do café da manhã? Tudo bem. Acho melhor eu comer alguma coisa também, então. Sim, acho que é melhor, ele sorriu. Lauren foi até a geladeira, puxando os ovos de volta. E como você dormiu ontem à noite, Lauren? Ah, que bom, que bom. Devo dizer que os lençóis que você tem aí embaixo são absolutamente... Tim diminuiu a velocidade quando terminou de comer os ovos, os olhos fixos na janela da cozinha que dava para a rua. De volta àquela casa novamente. Aquele prédio vazio e apodrecido.
Não é de admirar que ninguém o tenha comprado se as pessoas caíssem do chão lá dentro. Isso deve ter sido um pesadelo. Por que é assombrado, pesadelo? Tim riu para si mesmo enquanto continuava a olhar para as janelas daquele prédio. Embora ele fosse um adulto agora, com quase 30 anos, seu instinto ainda era temer aquela casa. Isso estava tão enraizado nele desde tenra idade, que seu corpo parecia querer ficar com medo naturalmente. Em sua mente, surgiram visões de algo rastejando por aquele lugar, as tábuas do assoalho rangendo enquanto rastejava sobre elas, portas batendo enquanto a coisa deslizava pela casa. Ou flutuava. Quem era ele para discriminar os espectros? A coisa rastejava pelas esquinas, observando as crianças da estrada enquanto se preparava para atacar. Deu a si mesmo um arrepio pensando nisso. Era meio divertido acreditar que havia algo ali, observando-o pelas janelas. Olhando para o dele. Ele imaginou que teria sido divertido crescer até aqui, onde poderia ter feito o ensino médio com a cabeça cheia de mais rumores sobre as assombrações de lá. Então, novamente, isso provavelmente teria manchado a memória desta cidade se seu pai ainda tivesse feito o que acabou fazendo em Chicago. Este lugar seria cheio de dor em vez de nostalgia, e ele preferiria levar a nostalgia. Você está pronta, querida? O que? Você perdeu o controle de novo, sua mãe interveio. Oh. Desculpe. Sim. Deixe-me terminar meus ovos e depois pegar minha jaqueta. E troque de sapato também. Certo. Farei isso. Ele terminou seus ovos bem rápido, depois voltou para o porão para vestir algo mais adequado para o clima lá fora. Subiu alguns minutos depois, de tênis fechado nos pés e jaqueta leve. Você não quer usar umas botas, Tim? Lauren perguntou enquanto ele subia os degraus. Por quê? A neve que pegamos ontem à noite era apenas uma poeira. Tudo bem. Seus dedos congelados, ela riu. Ele não pôde deixar de sorrir tão bem quanto ela veio para ficar ao lado dele, ligando o braço dela com o dele. Tchau, mãe. Vejo você em algum tempo. Tchau, queridos, não escorreguem nas calçadas. Não vamos. Os dois saíram pela porta, a cabeça de Lauren aconchegada no ombro de Tim enquanto eles desciam a varanda da frente em direção à estrada. Seus olhos seguiram a velha casa enquanto eles se afastavam dela, voltando para a calçada à sua frente depois de alguns momentos para evitar tropeçar. E, bem, isso nos traz de volta para cá, afirmou ele, apontando de volta para a sua rua. Eu me pergunto como teria sido ir para uma pequena escola como aquela, ela suspirou. Sim, eu também. As escolas em Chicago não eram pequenas. Sim. Agora, vamos voltar para dentro. Estou congelando aqui. Vá em frente e corra na frente. Eu alcanço. Bem, não. Eu vou esperar por você. Tim. 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 Desculpe. Tim. Você está se sentindo bem? Sim, meu estômago só dói um pouco. Não, eu quis dizer que você estava olhando. Sim. Acho que tem mais uma parada na turnê. Eis, a casa mal assombrada da cidade. Lauren olhou fixamente para ele. Não parece assombrada. As casas assombradas são pintadas de preto, com janelas vermelhas. Esta apenas parece, parece blá. Como se tivesse morrido 5 vezes. Sim, muito degradado, com certeza. Provavelmente em algum lugar onde todos os viciados em metanfetamina se reúnem. Sim, provavelmente foi uma casa de crack por um tempo. Nos anos 60, imagino. Pobre casa. Ninguém mais ama. Não, você está brincando? Sabendo como esta casa foi falada sobre o crescimento,
Ela é adorada pelos alunos do ensino médio aqui. Oh, tanto folclore pode cercar um lugar como este. Eu aposto. Você já entrou? Oh, céus não. Por que não? Você tem medo? É muito perigoso lá. Por causa do fantasma. Porque está literalmente caindo aos pedaços. Deveria ser demolida, honestamente. Acho que sim. Ela inclinou a cabeça para trás em seu ombro depois de alguns momentos. Agora podemos voltar para dentro? Sim, vamos lá. Os dois começaram a andar, mas Tim manteve os olhos firmemente no prédio atrás deles, contando com Lauren para puxar sua mão na direção certa. Ela estava certa, não era pintada de preto, não tinha janelas com tinta vermelha de aparência maligna, mas para ele ainda parecia que poderia ser assombrada. Realmente poderia ser. Apenas uma casa velha e degradada em uma parte um tanto antiga e degradada de uma cidade em uma parte antiga e degradada do país. E se fosse? Isso não seria legal? Sua mãe e Georgie morando do outro lado da rua de uma casa mal assombrada? Oh, as possibilidades do Halloween! Pode ser um lugar muito legal para decorar nessa época do ano. Poderia ser. Tudo bem, eu vou para a cama, Lauren disse, levantando-se da mesa. Ah, tão cedo? Mindy gemeu. Sim. Tenho que estar bem descansada para amanhã. Um longo dia ajudando mamãe na cozinha, Lauren respondeu. Boa noite, Lauren, disse a mãe de Tim. Boa noite. Georgie entrou na conversa. Sim, noite. Por favor, tenha cuidado, Lauren, não acorde o bebê lá embaixo. Madison, ela sabe, repreendeu Tyson. Lauren apenas riu disso. Boa noite, querida. Vejo você lá embaixo daqui a pouco, disse ela, dando um beijo na testa de Tim. Ele também se despediu dela quando ela começou a descer as escadas. Bem, provavelmente vou sair também, disse a mãe. Vem, George? Sim, querido. Eu entro com você. Ele grunhiu enquanto se levantava, seguindo-a pelo corredor. Houve o som repentino de um bebê chorando, e Madison praguejou ao se levantar. Ah, aquela Lauren. Vou ter uma palavrinha com ela. Espere, Maddie. Eca. Bebês apenas acordam às vezes. Não culpe Lauren. Tyson se levantou e seguiu atrás de sua esposa, os dois brigando como se estivessem casados há anos. Bem, somos apenas nós, então, Mindy observou, virando-se para Tim. Sim, eu acho que é. Tem mais algum jogo de cartas na manga? Apenas um desejo por sorvete. E, eu guardaria para amanhã. Vamos comer bastante torta. Sim, você provavelmente está certo. Embora eu tenha ouvido falar que sorvete te dá sonhos malucos se você comê-lo logo antes de dormir. Vamos lá. Você não quer um daqueles bem esquisitos? Não particularmente. Bem, eu tenho. Vamos. Eu não vou comer nada a menos que você faça. Vou me sentir mal de outra forma. Tim suspirou. Muito bem, escolha o sabor. Sim. Mindy se levantou, caminhando pela cozinha em direção ao freezer. Como sou chocolate com menta? Ela perguntou. Alguém com listras de frutas através deles? Não, só a hortelã. Tudo bem. Eu vou levar. Ela voltou carregando 2 colheres e rapidamente arrancou a tampa. Saúde! Saúde! Enfiou a colher, girando-a para dar uma mordida. Tim apenas ficou sentado ali, com a colher na mão, olhando pela janela, em direção à casa. Tim, você vai comer algum? Sim.
Ele tirou os olhos do prédio apenas por um segundo, pegando uma pequena quantidade do sorvete verde em sua colher. Diga. Mindy. Lembra daquela velha casa assombrada aqui na cidade? Sim, e quanto a isso? Alguém que você conhece já teve um encontro com isso? Ela fez uma pausa. Não por quê? Só pensando. É para isso que você está olhando o dia todo? A casa. Não fiquei olhando para ela o dia todo. Você está desde que cheguei aqui. Bem, quero dizer, você pode me culpar? É interessante pensar nisso como sendo assombrado. Agora, como adulto, com uma nova compreensão do mundo. Você quer me dizer que não fica nem um pouco excitada só de pensar nisso? Não. E acho que você deveria tentar pensar em outra coisa antes de ir para a cama. Seus sonhos de sorvete serão sobre fantasmas e coisas assim. Esses são os sonhos vívidos não tão divertidos de se ter. Talvez. Talvez? Não há nenhum talvez sobre isso. Não quero ter pesadelos esta noite. Mude o assunto. Lembra quando você estava no ensino médio quando a mamãe te pegou no armário com aquele "Boa noite, maninho"? Ela se levantou de repente, colocando a tampa do sorvete. Até amanhã. Ela colocou a caixa de volta no freezer, parando para bagunçar o cabelo dele enquanto passava por ele. Tim riu para si mesmo, mentalmente dando tapinhas nas costas por uma piada tão inteligente. Seu olhar pousou na mesa à sua frente, seu corpo lentamente diminuindo seu movimento. A colher ainda estava em sua boca, parcialmente pendurada enquanto o aperto de sua mão direita afrouxava lentamente. Seus olhos seguiram os padrões na mesa na penumbra, a curvatura do grão em torno dos nós, os tiros retos no mesmo grão entre eles. Cima a baixo. Redondo e redondo. Uma mesa bonita com certeza. Está na família há algum tempo, ele sabia. Sim, uma mesa bonita e bem antiga. Um forte contraste com a velha casa não tão bonita do outro lado da rua. Dentro de alguns minutos, Tim se viu olhando para aquele prédio novamente, olhando fixamente para ele. Na escuridão, a coisa só era iluminada pelas lâmpadas da rua, apenas algumas dezenas de metros à direita. O revestimento amarelo da casa emitia uma espécie de brilho estranho naquela luz pálida, sempre tão tênue, sempre tão ameaçadora. Exceto. Tim pensou ter visto uma luz vindo de dentro. Ele se inclinou para a frente, certo de que seus olhos o estavam enganando. Mas não. Quanto mais perto ele chegava, mais brilhante a luz parecia se tornar. Havia uma espécie de brilho fraco dentro de uma das janelas do andar de cima. Brilhante o suficiente para que, se alguém passasse por trás daquela janela, pudesse ver a sombra. Era uma luz amarela, mas, em o que fazia ligada? Certamente os últimos inquilinos daquela casa morreram décadas atrás, e seus serviços elétricos já haviam expirado há muito tempo. E mesmo que não fosse esse o caso, quem seria louco o suficiente para subir lá e acender as luzes? Eles não sabiam que o chão poderia desabar debaixo deles a qualquer momento? Tim começou a se perguntar se talvez ele devesse sair e deixar quem quer que estivesse lá em cima soubesse que eles não eram seguros. Ele poderia vestir a jaqueta, sair na frente da casa dos pais e começar a agitar os braços e gritar para chamar a atenção deles. Podia incomodar os vizinhos, claro, mas era melhor acordar alguns velhinhos sonolentos do que deixar alguém se machucar. Sim, ele teria que fazer isso. Ele só precisava rapidamente. Seu coração congelou ao vê-lo. A janela estava derretendo. Ele podia ver claramente o vidro se amontoando na base do visor. A madeira no meio parecia estar junto com ele e escorrendo pelo lado amarelo da casa. A luz lá fora agora era mais brilhante do que antes,
Como se a janela estivesse bloqueando e agora a verdadeira névoa amarelada do interior pudesse escapar para o ar invernal. E então algo se moveu lá dentro. Uma mão grande, negra e retorcida moveu-se para fora da janela. Seguido por isso estava a silhueta de uma cabeça. Parecia incomumente alto, incomumente magro. O que ele estava assistindo? O que ele estava vendo rastejar pela lateral da casa, como um esquilo? O que ele estava vendo atravessar a rua como uma espécie de cobra, rastejando e se revirando? O que ele estava vendo chegar até sua própria janela, alcançando através da vidraça? Tim acordou sobressaltado, as mãos suadas ainda segurando a colher. Ele ainda estava na cadeira, um pouco caído. Suas pálpebras estavam pesadas e ele ainda estava recuperando o fôlego. Com uma terrível sensação de perigo iminente, forçou-se a olhar pela janela. A casa do outro lado da rua estava escuro, sem brilhos amarelos. Nenhuma criatura de outro mundo rastejando para fora de suas janelas. Apenas como sempre tinha sido. Ele se levantou, largando a colher. Ele tinha apenas sonhado com tudo isso? A criatura atravessando a rua em direção a ele, com certeza, ele sonhou isso. Ele tinha certeza. Mas a luz, sonhou com a luz da casa? Ele poderia jurar ter visto isso. Foi logo depois que Mindy saiu. Ele tinha visto isso de verdade, ele sabia disso. Então, novamente, seu corpo estava igualmente certo de que ele tinha visto aquela coisa vindo em sua direção. Talvez ele também tivesse sonhado com a luz. Talvez nunca houvesse luz, afinal. A casa ficou escura o tempo todo, possivelmente. Ele pensou. Não, a luz tinha que ser real. Mas, a luz sendo real fez aquela coisa parecer real também? Sorvete te dá sonhos estranhos, hein? Mindy, espero que nunca mais me convença a comer sorvete tão tarde da noite. E o sorvete não ajudou em nada seu estômago. Lauren já estava fora da cama. Tim havia dormido mais do que ela, pois teve problemas para adormecer depois daquela pequena soneca na mesa da cozinha na noite anterior. Ele não estava preocupado com a luz na janela do outro lado da rua nem nada, apenas com o fato de que seu corpo não estava mais tão cansado. Talvez devido à adrenalina que aquela criatura havia induzido nele. Eu estarei lá em cima ajudando mamãe. Suba quando terminar de dormir, com sono. Ele gemeu. Ele ouviu a porta do quarto se fechar e Lauren começou a subir as escadas. Tim se mexeu na cama, bocejando e se espreguiçando enquanto estalava os lábios com o gosto do hálito matinal. Ele saiu para começar a se preparar para o dia. Primeira parada, o banheiro. De chinelos e roupão de banho, dirigiu-se para onde encontraria sua escova de dentes e um banho quente. Ele fez uma pausa antes de abrir a porta, no entanto, uma súbita sensação de pavor tomou conta dele. Ele teve uma imagem daquela criatura parada atrás dele no espelho, passando por sua mente. Suas mãos ficaram tensas e seu corpo gelou. Imaginação estúpida, ele repreendeu. Foi apenas um sonho idiota. Não havia nada. Ele empurrou para a frente, abrindo a porta na frente dele. Surpresa, surpresa, ele gemeu. Nada. Ele tomou banho e se vestiu, os dentes escovados com o frescor de sua pasta com sabor de menta. Ele subiu as escadas até a cozinha, onde os negócios da manhã de ação de graças já haviam se instalado na sala. Ei, Tyson. Você poderia vir e abrir o forno para mim bem rápido? Madison gritou enquanto Tim subia as escadas. Se apresse. Eu vou largar. Tim rapidamente percebeu que ela estava falando com ele e correu para abrir o forno para sua cunhada. Ela o deslizou para dentro e se levantou para agradecê-lo,
obviamente se assustando com a presença de Tim em vez de seu marido. Desculpe, pensei que Tyson tivesse acabado de subir. Ele ainda está dormindo? Provavelmente. Droga, Tyson. Eu continuo dizendo a ele que ele tem que começar a se levantar mais cedo. Quando esse homem vai ouvir? Quer dizer, pelo amor de Deus. Tim apenas sorriu desconfortavelmente enquanto ouvia o discurso retórico de Madison, fazendo contato visual com Mindy enquanto o fazia. Ela riu e começou a girar o dedo sobre a cabeça enquanto ficava vesga e mostrava a língua. Tim concordou com a cabeça, demorando-se um pouco mais antes de se afastar de Madison e ir desejar um bom dia à mãe. Bom dia, Timothy, ela cumprimentou quando ele se aproximou. Como você está esta manhã, mãe? Estou indo bem, obrigado por perguntar, querido. Algo que eu possa ajudar? Se você quiser, pode ir buscar 2 latas de leite condensado para mim no porão. Bom dia, Tim, Lauren cumprimentou. Bom dia, querida, ele respondeu, dando-lhe um beijo rápido antes de continuar sua busca. Ele passou pela entrada e voltou ao porão para pegar as latas. Uma lata em cada mão depois de 1 minuto ou 2 olhando através do armazenamento de comida e ele estava de volta, em um caminho direto para a cozinha quando diminuiu a velocidade, parando. A casa do outro lado da rua, havia algo dentro dela. Ele podia ver o contorno vago de uma figura na janela. Ele apenas ficou lá, imóvel, olhando fixamente, olhando para ele. Isso deixou desconfortável de alguma forma. Ele sabia muito bem que provavelmente era apenas um truque de luz ou uma cobertura irregular da janela. Mas ele apenas sentiu que havia alguém, ou algo ali. Ele podia jurar. Estava lá. Ou ele ainda estava esgotado por aquele sonho na noite passada? Onde está esse leite? Ele saiu de seu torpor, correndo para a cozinha novamente. Hora de se concentrar no banquete de ação de graças que o esperava naquela tarde. Tim estava na pia da cozinha, olhando pela janela que dava para a casa abandonada. Com o estômago cheio e pesado, ele segurava um copo d'água na mão na esperança de diluir um pouco das gorduras que havia consumido naquele dia, o que só piorou seu estômago. Seu estômago era muito mais fácil de diluir do que sua mente. Durante todo o dia, ele havia pensado naquela casa. Talvez fosse o sonho que tivera na noite passada, ou ele pensando que tinha visto uma figura na janela naquela manhã. Mas sua mente parecia fixada na coisa. Ele tentou conversar com a família no jantar e conseguiu ser bastante sociável, mas sua mente estava em outro lugar o tempo todo. Algo simplesmente não parecia certo naquela casa. Ele simplesmente não conseguia colocar o dedo nisso. Não é como se ele quisesse se concentrar nisso, ele simplesmente não conseguia evitar. Algum instinto primitivo nele estava lhe dizendo para se concentrar nisso. Através da luz minguante da noite, seus olhos fitaram aquela casa com fervor. Havia algo ali. Estava olhando para ele, e ele estava olhando para ela. Esperando que eles façam sua jogada. O que era? Tim não sabia dizer. De repente, ele deu um pulo quando a janela do outro lado da rua se iluminou. Apenas um deles, o mesmo que tinha da última vez. Seu estômago revirou quando o flash de luz o alcançou. Aquele brilho pálido e amarelo parecia invadir seus olhos como um parasita indesejado. Ele não podia tirá-los dela. A imagem do vidro leitoso parecia fazer seu coração acelerar em sua função. Ele podia ouvi-lo em seus ouvidos. Seus braços estavam ficando mais quentes. A pesada refeição do dia de ação de graças parecia cada vez mais pesada, e Tim se viu lutando para ficar de pé quando viu uma sombra se movendo pela janela. Ele deu um passo para trás, de repente incapaz de respirar por um momento.
A janela estava fazendo isso de novo. Estava derretendo. O vidro estava escorrendo pelo revestimento de madeira e se acumulando em uma poça na neve. Aquela mão se esticou para fora da janela novamente. Ela serpenteava pela parede, a cabeça normalmente alta e sem rosto seguindo atrás dele. Uma de cada vez, a coisa tirou as pernas do buraco retangular na parede e começou a andar para frente novamente, bem em direção à janela pela qual Tim agora olhava. Como se não bastasse o tremor em seus braços, o vidro logo acima da pia da cozinha começou a ficar leitoso, menos sólido. Seus olhos se recusavam a se mover, e Tim teve que forçar o pescoço para virar e ver as gotas de vidro líquido escorrendo pelas vidraças inferiores. Eles se acumularam no parapeito da janela, eventualmente derramando sobre o balcão. Houve um súbito som de madeira quebrando quando Tim ergueu os olhos horrorizado ao ver a mão negra alcançando as finas vigas de madeira que separavam as diferentes vidraças da janela da cozinha. Pela janela saíram aqueles dedos compridos e finos, quase tocando o seu pescoço. Tim! Ele abriu os olhos, soltando um grito quando caiu no chão. Tim! Você está bem? Sim, ele ofegou em resposta à pergunta de sua esposa. Tem certeza? Você estava apenas olhando pela janela. Você me ignorou por quase 2 minutos. Tim, o que está acontecendo? Tim olhou por cima da pia da cozinha para ver um arranjo totalmente intacto de painéis de vidro e finas vigas de madeira. A casa do outro lado da rua estava escura como sempre, rivalizando com o céu noturno que agora pairava sobre a pequena cidade de Iowa. Tim. Eu estou bem. Eu só acho que perdi o foco por 1 minuto. Você ficou olhando para aquela casa o dia todo, Tim. O que está acontecendo aqui? Você está realmente bem? Sim, eu só preciso dormir. Acho que estou tão cansado que estou começando a ver coisas. Que tipo de coisas? Ele permaneceu em silêncio por alguns momentos. Eu não sei. Venha para a cama. Você está obviamente muito exausto. Sim, ok. Estou chegando. Promessa? Promessa. Lauren assentiu enquanto se virava para voltar para o quarto. Tim se levantou, aproximando-se da janela da cozinha uma última vez antes de descer para dormir. A casa do outro lado da rua estava completamente sem vida. Nenhuma luz, nenhum movimento, nem mesmo uma brisa suave parecia soprar pela árvore que ficava ao lado dela. Tudo o que se via era o que o luar banhava ou o que a luz fraca da cozinha conseguia encobrir. Apenas uma paisagem tranquila, sem sequer uma rua recém-arada. Exceto, Tim pensou ter visto pegadas atravessando aquela rua não arada da janela da casa, para a sua. Elas eram grandes, quase humanos, mas não exatamente. O comprimento dos dedos não parecia corresponder ao tamanho do pé. Tim cambaleou para longe da janela, olhando para a casa com os olhos arregalados. Mas nada aconteceu. Durma, ele murmurou para si mesmo. Estou vendo coisas, só preciso dormir. Estou cansado. Isso é tudo. Que sono ele teve naquela noite ele não tinha certeza. Ele acordou na manhã seguinte com Lauren se preparando para o dia, e suas pálpebras pareciam mais largas do que nunca. Seu estômago ainda estava cheio do banquete do dia anterior, e a náusea sutil que o atormentava nos últimos dias não estava melhorando. A falta de sono não ajudou. Imagens daquela coisa passaram por sua mente a noite toda. Ele não conseguia tirar sua mente disso. Ele não tinha certeza de como se sentir sobre isso, e ele sabia que não podia ser real. Todas aquelas sensações de estar sendo observado ontem foram imaginadas. Não havia nada ali.
Nada mesmo. Ele estava apenas sendo paranoico com uma velha história de sua infância. Ninguém mais parecia estar percebendo nada. Estava tudo em sua cabeça e, por algum motivo, sua cabeça se recusava a ser lógica de qualquer maneira. Você vem fazer compras na Black Friday conosco hoje? Lauren perguntou. Compras na Black Friday? Lauren, não podemos colocar nada em nossa bagagem. Eu sei. É por isso que eu estava planejando enviá-lo para nós. Isso vai ser caro. Vai ser mais barato do que comprar tudo pelo preço normal na Virgínia. Sim, eu acho que sim. Então, você vem ou não? Sim, estou indo. Quando vamos embora? 30 minutos mais ou menos. Tudo bem. Eu posso me preparar nesse tempo. Ótimo. Vejo você lá em cima depois do banho. Ele assentiu, esfregando o sono para longe de seus olhos. Ele bocejou ao se levantar da cama, as imagens daquela criatura da noite anterior ainda atormentando sua mente. Ele tentou tão desesperadamente afastá-los, mas simplesmente não conseguia pensar em mais nada. Mais uma vez, ele sentiu uma sensação de pavor ao entrar no banheiro sozinho sem nenhuma das luzes acesas. Uma visão do espelho derretendo na frente dele passou por sua mente pouco antes de abrir a porta, e ele quase não o fez. Tomar banho não era tão importante. Tudo o que ele faria hoje seria ir a um monte de shoppings a 40 minutos de distância, em uma cidade onde ninguém o conhecia, nem que ele jamais visitaria novamente. Não importaria, certo? Ele primeiro se repreendeu por pensar nessas coisas antes de entrar no banheiro para se arrumar. Não havia nada de errado com o espelho, nada escondido no chuveiro também. Tudo estava normal. Exceto, é claro, por sua mente esgotada. Ele terminou de descer as escadas rapidamente e subiu para se certificar de que estaria no carro antes que todos saíssem. Ele não estava com fome suficiente para o café da manhã, ainda cheio da noite anterior, e assim rejeitou a oferta que sua mãe lhe fez ao perguntar se ele queria sobras de torta no café da manhã. Não, tudo bem. Vamos apenas chegar lá e começar este dia. Oh, você vai adorar alguns dos negócios que eles têm aqui. O Menards da cidade deve ter negócios muito bons em algumas dessas ferramentas de jardinagem que você gosta. Oh mãe! Você sabe que Tim não jardina, Mindy entrou na conversa. Comecei a tentar aceitá-lo, ele rebateu. Realmente? Como está indo para você? Vou apenas dizer que gosto de aprender com meus erros. Mindy riu. Bem, vamos todos sair assim que Tyson e Maddie estiverem prontos. Tim assentiu, voltando a se concentrar lentamente enquanto seus olhos se fixavam na vista da casa pela porta da frente. Ainda permanecia quieto como sempre, mas algo dentro dele parecia saber que não era esse o caso. Todas as razões pelas quais ele estava imaginando o que quer que fosse aquela coisa sumiram de sua mente. Ele podia sentir algo ainda olhando para ele através daquela janela. Tim se sentia cada vez mais desconfortável quanto mais olhava, e cada vez mais incapaz de desviar o olhar quanto mais desconfortável ficava. Algo estava lá dentro. Ele simplesmente sabia disso. E o instinto lhe disse que era aquela criatura, fosse qual fosse o nome. A coisa que poderia derreter as janelas. As coisas que podiam rastejar e andar, tudo ao mesmo tempo. A coisa que lentamente parecia estar entrando em sua mente. Tim. Tim. Eles estão aqui. Está se sentindo bem? Ele olhou em volta para ver sua família olhando para ele, com expressões preocupadas em todos os rostos. Sim, eu estou bem. Tem certeza que... Você estava apenas olhando para aquela casa. Você não parecia ser capaz de desviar o olhar.
Estávamos tentando fazer com que você respondesse por pelo menos 30 segundos. Ele encolheu os ombros. 30 segundos não é muito tempo. É quando você está tentando chamar a atenção de seu irmão que está a 1,5 metro de você. Desculpe. Acho que não estou me sentindo muito bem. Tem certeza que quer vir? Sim, eu vou ficar bem. Sua mãe colocou a mão em sua bochecha. Ninguém está te obrigando a vir. Não, eu quero. Ok. Ela lentamente levantou a mão, virando-se para ir para a garagem. Lauren olhou para ele por trás dela, uma sobrancelha levantada enquanto todos a rodeavam em direção aos carros. Shin. Estou começando a me preocupar com você e aquela casa. Você não foi capaz de parar de olhar para ele. Eu sei. E eu sinto muito. É apenas. Falaremos sobre isso na saída. Apenas, tente não pensar naquela casa, ok? Ok. Promessa? Prometo, ele mentiu. Ela assentiu e pegou a mão dele, guiando-o até o carro. Seu estômago fez um som gorgolejante, a náusea parecendo voltar. Dane-se aquele lugar em O'Hare. Ele estava doente há dias. Ele e Lauren entraram no Suburban, com Georgie ao volante. Segurem suas bundas, vamos rápido. Pai, por favor, não faça nenhuma loucura, implorou Mindy. Eu não vou. Este passeio vai ser perfeitamente normal. Eu duvido disso, ela suspirou. Georgie sorriu. Bem, talvez você apenas tenha uma definição diferente do que é loucura. Os dois continuaram suas brincadeiras, mas Tim em algum lugar ao longo do caminho parou de registrar isso. Seus olhos se fixaram na casa enquanto passavam por ela. Ele nem percebeu Lauren estalando na frente de seu rosto em uma tentativa desesperada de desviar os olhos do lugar. Ele simplesmente não podia. Ele podia sentir os olhos de quem quer que habitasse aquele prédio seguindo seu carro enquanto eles passavam por ele. As janelas, e ele murmurou. Seu estômago continuou a se contorcer e revirar, a náusea piorando em um ritmo mais rápido do que nos dias anteriores. No entanto, combinava com a maneira como ele se sentia em geral agora. Incerto e ansioso. Ele ficou apenas parcialmente grato quando a casa saiu de vista, a outra metade de sua mente querendo voltar para olhar para ela. Em vez disso, ele se viu olhando pela janela enquanto eles se aprofundavam no campo. Os poucos prédios naquela pequena cidade lenta mais seguramente foram substituídos por campos de milho colhidos, algumas das cascas douradas ainda voando ao redor. Soprando. Ele não conseguia mais vê-los. As cascas. Ou os campos. A janela parecia turva. Ele coloca o antebraço sobre ela para limpar a névoa de sua respiração com a manga do casaco, mas nada aconteceu. Não importava o quanto ele esfregasse, ficava leitoso. Leitoso, e macio. A janela do carro era macia. E flexível. Como se fosse. De repente, ele engasgou ao ver as gotas escorrendo pelo espelho, cada vez mais se juntando a seus irmãos e irmãs na porta. Um ar frio soprou pela parte superior da janela enquanto o vidro líquido escorria para o chão do carro, causando arrepios na espinha de Tim quando seus braços começaram a tremer. Não. Um quarteto de dedos negros e magros envolveu a borda da porta. Eles logo se juntaram a outro, e o topo de uma testa negra apareceu no buraco da porta. Não. A janela. Está na janela. Está na janela. Está vindo para mim. Não deixe isso me afetar. Não. A mão começou a estender-se pelo espaço vazio que outrora fora preenchido pelo vidro, as varas finas que eram os dedos da criatura dobrando-se em lugares que não deveriam.
O indicador pontiagudo da coisa não estava a 2 polegadas de seu nariz quando ele sentiu Lauren de repente agarrando o seu ombro e girando-o. Tim. Ele olhou fixamente para ela, a náusea em seu estômago de repente chegando a um pico quando ele teve ânsia de vômito. Tim. 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 Oh meu Deus, Tim. O vômito seco parou e Tim se viu olhando nos olhos de Lauren. Tim. O que está acontecendo? Por que você estava gritando? A coisa. Eu estava gritando sobre. Seu coração afundou quando ele se virou para ver uma janela perfeitamente intacta. Georgie, vire-se. Temos que levar Tim para casa. Georgie fez contato visual com Lauren pelo espelho retrovisor, acenando com a cabeça enquanto ele virava à direita no próximo cruzamento, preparando-se para virar o carro. Não, eu estou bem. Realmente. Não, você estava apenas gritando por nada e quase vomitou em cima de mim. Vamos levá-lo de volta para casa. Estou preocupado que você tenha uma intoxicação alimentar grave. Não. Isso é impossível. Aquela comida em Chicago foi há dias. Mais uma razão para se preocupar com isso. Nós vamos voltar. Tim assentiu, sabendo que não poderia discutir com sua esposa sobre isso. Ela venceria, pois tinha o motorista do carro ao seu lado. E talvez ele estivesse bem com isso. Enquanto o carro continuava voltando para a pequena cidade, seus olhos novamente se fixaram naquela janela. Ele sentiu suas mãos começarem a tremer novamente. Sua náusea estava piorando agora, e estava ficando cada vez mais difícil enxergar direito. Ele desejou não poder ver direito, porque quando eles pararam na vizinhança e ele viu aquela casa, o mundo ficou escuro. Ele lentamente tornou-se consciente de seus arredores, percebendo que havia desmaiado. Ele estava deitado. Ele sentiu a palma da mão de Lauren em seu ombro também, ela estava ao seu lado. Ele deixou os olhos se abrirem um pouco, aliviado por se encontrar no porão onde não havia janelas. Tim. Lauren? Oh, que bom que você está acordado. Tim, eu estava tão preocupado. O que está acontecendo aqui? Ele apenas olhou, piscando algumas vezes antes de responder. Eu não sei. Você ainda está se sentindo enjoado? Ele assentiu. Tim, por que você estava gritando no carro? Estou realmente ficando preocupado com você. Todo mundo é. Cancelamos completamente as compras da Black Friday. Por que eu estava gritando no carro? Ela assentiu. Eu não sei, ele mentiu. Eu estava apenas gritando, eu acho. Eu deveria ficar sozinho, estou me sentindo muito mal. Tim, não vou deixar você sozinho. Na saúde e na doença. Não, está tudo bem. Estou bem aqui. Você vai lá em cima e fica com todo mundo. Eu não quero deixar você, Tim. Eu vou ficar bem, sério. Ela assentiu. Ok. Quer subir e comer alguma coisa? Sua mãe fez uma sopa para você. Acima? Lá em cima? Sua mente começou a nadar com imagens daquela coisa novamente. Havia janelas no andar de cima. Ele não poderia fazer isso. Existe alguma maneira de você trazer isso aqui em vez disso? Não estou com vontade de ser, e ele engoliu em seco. Lá em cima. Sua esposa assentiu, saindo e voltando com a sopa depois de alguns minutos. Coma. Ele obedeceu, com os olhos fixos na porta que dava para a cozinha, a sala de jantar e a sala de estar. Todos aqueles quartos que tinham janelas. Ele passou o resto daquela sexta-feira encolhido em sua cama, congelado enquanto sua mente continuava pensando naquela coisa que parecia estar em cada janela.
Aquelas horríveis janelas, e ele não conseguia nem pensar em olhar através de um vaso de vidro. Essa coisa estaria lá, em todas as janelas. Ele tinha que ficar o mais longe possível daqueles painéis de vidro, e é por isso que, quando Lauren desceu naquele sábado de manhã para convidá-lo para o café da manhã, ele teve que prender a respiração para não gritar: Tim! Não! Estou bem. Tim, você precisa comer alguma coisa. Basta trazê-lo aqui, por favor. Você deveria interagir com alguém também. Não é justo você ficar aqui embaixo. Basta trazer aquela lata de lixo com você para uma lixeira e tudo ficará bem. Não. Não posso. Por que não? Não posso subir. Por que não? Eu simplesmente não posso. Oh, me desculpe. Eu não queria gritar. Apenas suba, Tim. Tudo vai ficar bem, eu prometo. Ele olhou para o que pareceu vários minutos, olhando não para sua esposa, mas apenas para o corredor que levava às janelas. Ele sabia que estava sendo tolo. Tudo isso tinha que estar na cabeça dele. Lá, não havia nenhuma criatura de janela. Isso foi estúpido. Pelo menos, foi o que ele disse a si mesmo. Se ele acreditava ou não era outra questão. Sim, ok. Ele ficou de pé, agarrando a lata de lixo ao lado da cama enquanto caminhava em direção a Lauren. Vem cá, neném. Ela colocou a mão em seu ombro quando ele começou a subir as escadas, seu coração batendo com a força de uma máquina a vapor cada vez que seu pé batia no próximo degrau. Não, 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 não. Ele fechou os olhos com força quando a luz daquelas janelas inundou seus olhos. Sua cabeça parecia estar girando, a visão daquela coisa flutuando em sua mente repetidamente. Timóteo? Como você está se sentindo? Veio a doce voz familiar de sua mãe. Tudo bem, ele mentiu, mantendo os olhos bem fechados. Timóteo? Por que você está fechando os olhos? Ele congelou, meio envergonhado, meio apavorado para responder. Ele temia que apenas o pensamento daquela coisa o convocasse. Tim, você está bem? Tyson disse, uma pitada de preocupação em suas palavras. Tim deu um suspiro profundo e forçou os olhos a se abrirem. Desculpe, só está um pouco claro aqui com as janelas, ele engoliu em seco. Sua mãe sorriu para ele, colocando a mão em seu ombro. Venha aqui, querido. Fiz alguns ovos para você. Ela começou a guiar o filho em direção à área de jantar, tudo pulsando a cada centímetro que eles se aproximavam. Havia janelas lá dentro. Ele não poderia fazer isso. As janelas. Não. Tim. Eu não posso. Apenas me traga a comida no porão. Tim, você ficou preso lá embaixo por muito tempo. Você precisa de algum estímulo social. Tim os abafou com seus pensamentos acelerados. Não de propósito nem nada, simplesmente um subproduto de ver a janela do outro lado da rua derretida de sua moldura. Não. Tim. Está fora. A janela, olhe. As cabeças se voltaram para a janela da cozinha, com expressões interrogativas em todos os rostos. A janela do outro lado da rua. Não. A vidraça da porta da frente de repente começou a vazar, e Tim deu vários passos para trás antes de tropeçar nos próprios pés e cair no chão com força. Uma dor crescente explodiu em seus cotovelos, mas sua mente se recusou a registrá-la, pois tudo dentro dele parou de uma vez. Está chegando. Uma mão longa e esguia se colocou na borda da moldura da janela enquanto o vidro continuava a derreter. O braço baixou em direção à maçaneta,
os dedos retorcidos envolvendo-se na maçaneta de latão. Virou, devagar e devagar. Tim. O que está errado? Tire isso daqui. Afaste-se. Está vindo pela janela. Está entrando. Está chegando. A porta se abriu para revelar a figura completa da criatura enegrecida e sem rosto, suas pernas agora começando a entrar na casa. Não. Moveu-se rápido e silenciosamente, vindo direto para Tim. Sua mão se estendeu para ele, quase em seu pescoço quando as mãos de sua esposa agarraram sua cabeça e a giraram para olhá-la nos olhos. Tim. Sem fôlego, ele olhou para Lauren. Nenhuma mão alongada o tocou, e ele olhou para a porta. A janela interna estava intacta e a própria porta permanecia firmemente trancada. Tim sentiu uma lágrima começando a rolar pelo seu rosto, seguida por outra, e então outra. Por favor, me afaste das janelas. Naquela noite, quando Lauren desceu para o quarto deles, Tim já estava na cama, os joelhos perto do peito. Ela tentou falar com ele enquanto a noite caía, mas a conversa era totalmente unilateral. Tim se recusou a responder. Ele simplesmente não podia. Essa coisa continuou vindo em sua mente, e sua náusea agora era mais extrema do que nunca. A qualquer momento ele sentiu que poderia simplesmente expelir suas entranhas. Não haveria apenas ácido estomacal, mas todo o trato digestivo dele no chão da sala. Por fim, Lauren desistiu de tentar fazer Tim falar. Ela apagou as luzes e começou a dormir. Tim permaneceu na mesma posição em que esteve o dia todo, passando por ataques de suor nervoso e calafrios congelantes. Ele estava acabado. Ele acabou com isso. Aquela coisa, entrando pelas janelas. Ele estava acabado. Agora mais. Não há mais janelas. Eles tinham que ir, todos eles. Essa criatura só entrou pelas janelas. Se não houvesse janelas, não poderia entrar. Afinal, não havia entrado pela porta. Favoreceu o vidro. Bem, a decisão de Tim estava tomada. Ele precisava ser capaz de interagir com sua família sem surtar. Ele sabia onde Goerji guardava seu velho taco de beisebol. Tudo o que ele precisava fazer era controlar a coragem até chegar à garagem e pegá-lo. Respirando fundo, Tim saiu da cama e foi até a base da escada. Ele sentiu o coração palpitar e prendeu a respiração em um esforço vão para se acalmar enquanto começava a subir os degraus. Um por um, ele conseguiu um único degrau mais perto das janelas a cada segundo. Logo, ele estava no topo e disparou em direção à garagem. Ele acendeu a luz e foi direto para a área onde Georgie guardava todo o equipamento externo. Lá estava, um bastão de beisebol fosco e prateado. Tim se viu sorrindo enquanto se aproximava, uma mão envolvendo a maçaneta de cada vez. Um sorriso selvagem cruzou seu rosto. Ele o trouxe até o peito, quase rindo de prazer. O monstro não seria capaz de entrar na casa depois disso. Finalmente pararia de assediá-lo. Ele poderia subir as escadas em paz. Ah, isso seria tão bom! Tim não perdeu mais tempo, pois sabia que em pouco tempo o monstro estaria derretendo pelas janelas e entrando. Ele foi direto para a cozinha, segurando o bastão em posição de prontidão. Ele hesitou a princípio, imaginando se realmente poderia fazer isso. E se ele estivesse imaginando tudo isso? E se não houvesse monstro e tudo isso fosse em vão? Ele afastou os pensamentos. Seu estômago enjoado sabia melhor. Com um golpe rápido, ele quebrou a janela da cozinha. Cacos de vidro voaram por toda a sala e para a neve do lado de fora, onde as pegadas da besta ainda estavam. Seus olhos moveram-se lentamente para cima para ver o outro lado da rua. Aquela casa. Foi nas janelas daquela casa que tudo começou. Se ele quisesse se livrar daquela coisa,
Precisaria atravessar a rua e eliminá-la na fonte. Em um frenesi enlouquecido, Tim foi direto para a porta da frente, quebrando a janela ao passar por ela. Estava nevando suavemente naquela noite, mas Tim não deu atenção. Ele mal estava com frio. A adrenalina tinha nadado em suas veias e ele estava pronto para ir praticamente correndo pela rua. Tim chegou à casa e caminhou até aquelas janelas. Ele começou a balançar, cheio de uma espécie de alegria terrível enquanto vandalizava o lugar. Não mais aquela coisa derreteria através do vidro. Isso não o aterrorizaria mais. Oh, a beleza de tudo! Tim pegou algumas pedras para jogar nas janelas do segundo andar, quebrando-as ao lançar o projétil. Ele riu, sabendo que o monstro não conseguiria mais sair daquela casa. Assim que teve certeza de que todas as janelas daquele lugar estavam prontas, ele voltou sua atenção para a casa de seus pais. Hora de terminar e lá. A janela do quarto principal havia sumido. Derretido, deitado em uma poça no topo da neve. No meio da rua estava aquela coisa, olhando para ele com sua cabeça sem olhos. Tim sentiu seu corpo congelar, tudo ficando em silêncio de uma vez. Não, e ele murmurou. A criatura começou a se mover rapidamente em sua direção. Não. Tim começou a balançar o bastão descontroladamente, esperando acertar a coisa assim que ela chegasse até ele. Ele sentiu o estômago revirar novamente e a bile começou a subir por sua garganta. Ele se derramou no chão e Tim limpou a boca enquanto começava a gritar e se balançar novamente. Seus olhos estavam fechados agora, apenas capaz de agitar os braços como um louco. De repente, ele sentiu uma mão em suas costas e gritou enquanto girava com o bastão. Georgie se abaixou, agarrando a arma enquanto Tim golpeava. Tim de repente deixou cair o bastão, olhando para Georgie com os olhos marejados. Ele olhou para a casa atrás dele, vendo as janelas da cozinha e a porta da frente quebradas, mas também vendo uma janela completamente normal para o quarto principal. Tim, o que diabos está acontecendo aqui? Tim caiu de joelhos, soluçando ao sentir a bile novamente subindo por sua garganta. Ele empurrou para baixo, vomitando em vez disso enquanto afundava cada vez mais. Tim, vou levar você para o hospital na cidade. Não. Não. Por favor, não. Ele chorou, pensando nas janelas do carro. Sim. Você não está bem. Não. Você não pode. Tim, levante-se. Estavam indo. Não. Não. Georgie agarrou seu braço, levantando-se. Vamos. Ele começou a mover-te em direção à garagem de sua casa, o enteado gritando cada vez com mais fervor à medida que se aproximavam da casa. Você não pode. As janelas. As janelas. Vai estar em todas as vitrines. Tim, você não está falando nada, filho. Não. Não me leve para as janelas. Georgie abriu a porta da garagem, forçando-te a entrar no carro. Por favor. Georgie. Não. As janelas. As janelas. Entrem. O padrasto abriu a porta dos fundos, pegou-te no colo e o colocou na cadeira. O puxou o cinto de segurança em seu enteado, afivelando-se no homem que gritava freneticamente. As janelas. Está nas vitrines. Acalmar. Estamos recebendo a ajuda de que você precisa. Tim continuou a se debater enquanto Georgie contornava o carro e sentava no banco do motorista. Ele girou a chave e começou a sair da garagem. Não. Por favor. Por favor, George. Não me faça ir. As janelas. Vai entrar pelas janelas. Tim, não tenho a menor ideia do que você está gritando. Apenas tente se acalmar, estaremos na cidade em 1 hora. Geórgia.
Não. Por favor. Pai. Dad. O carro entrou na rua principal, indo em direção à rodovia. Tim se contorceu e gritou, incapaz de pensar em qualquer coisa além daquela coisa que entrou pelas janelas. De alguma forma, em meio aos gritos, ele ouviu uma gota de alguma coisa atingindo a porta do carro. Seus pulmões pararam de gritar e sua cabeça virou-se para a janela à sua frente. O vidro escorria pela porta como uma cachoeira suave, dando lugar ao ar frio da noite de novembro lá fora. Duas mãos desceram de cima da porta do carro, os dedos envolvendo-se no teto do carro. A cabeça apareceu enquanto o vidro continuava a derreter, e a criatura rastejou ao longo do teto. Ele caiu para sentar ao lado de Tim, sua cabeça sem rosto olhando diretamente nos olhos de Tim. Não. Sua mão fez um movimento em direção à maçaneta da porta, seus pulmões lutando para lhe dar fôlego. Antes que sua mente pudesse registrar o que sua mão estava fazendo, a porta foi aberta e seu estômago revirou quando ele caiu do carro. Uma súbita explosão de dor o atingiu quando sua cabeça bateu no asfalto frio da estrada. Seu pescoço e costas ficaram quentes quando o sangue deixou sua cabeça e ombros. Ele podia ouvir Georgie pisando no freio no Suburban e rapidamente colocando o veículo em marcha ré. As luzes traseiras do caminhão apareceram, indistintas e escuras. As janelas. Enquanto o sangue continuava a escorrer da rachadura em seu crânio e pele, uma onda de arrependimento tomou conta de Timothy. Ele jurou a si mesmo que sempre estaria lá para Lauren. Sempre, não importa o que aconteça, ele nunca a deixaria sozinha como seu pai deixou sua mãe. No entanto, aqui estava ele, consumido pela paranoia, morrendo na beira da estrada enquanto os gritos abafados de Georgie permeavam seus tímpanos. Abandonando a esposa. Tudo por causa de algum estúpido monstro da janela que provavelmente nem era real. Mas, quando seus olhos começaram a fechar, ele viu a janela derretida do Suburban atrás de seu padrasto. E de pé sobre Georgie estava o semblante daquela coisa, observando-o. Tim, pela primeira vez, viu seu rosto. Pelo menos, parte dela. De um lado a outro da cabeça estendia-se um sorriso largo e cheio de dentes, iluminado apenas pelas sombras geradas pelos faróis do carro. Sorrindo para Tim, voltando lentamente para a janela de onde veio. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.